Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, seja bem-vindo ao Evangelho do Dia aqui no canal Caminhando ao Encontro de Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, 7 de abril de 2020. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 13, versículo 21 ao 33. E versículo 36 ao 38. Mas antes, eu convido a todos para fazermos junto a invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me pode seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estando Jesus à mesa com seus discípulos, ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregarás. Então, naquele momento, os discípulos ficaram ali, um olhando para os outros, querendo saber qual deles. E João era o discípulo que Jesus mais amava. Perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus passou o pedaço de pão no molho e deu a Judas Iscariote. E Jesus diz: o que tem que fazer, faça logo. E o diabo tomou-se conta de Judas naquele momento. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Então nós vemos que Jesus, iria passar pela morte da cruz, iria ser morto, crucificado pelas mãos dos homens, mas, no entanto, os seus discípulos iriam lhe trair. Iria entregar Jesus de bandeja na mão dos homens. E assim foi feito. E Judas, quando recebe aquele pedaço de pão, o inimigo toma conta dele, ele imediatamente vai dar jeito de fazer, de entregar o Senhor na mão dos homens. Então, nós temos que estar muito atentos, meus irmãos, porque às vezes a gente está presente no dia a dia, dentro da igreja, cumprindo o nosso papel, mas às vezes nós damos abertura e o inimigo aproveita dessa abertura e entra em nossa vida e possa fazer o maior estrago. Assim como foi feito com Judas. Por mais que Jesus, a gente sabe que Jesus iria morrer pelos nossos pecados para nos dar o direito à salvação, mas precisava de um dos seus discípulos o entregar. Por ele já ser uma pessoa com alguns defeitos, como os vimos ontem, ele tinha aquela ganância, aquela cobiça, era a abertura que o inimigo precisava para entrar em sua vida e geralmente fazer o estrago que foi feito naquele momento. Então, nós temos que estar sempre reconhecendo esse Jesus e ser grato a Jesus por isso, por ter nos dado esse direito à salvação. Jesus disse: filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Me procurais, e agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde vou, vós não podeis ir. Então Jesus falava da sua morte de cruz. Jesus falava da sua ressurreição aos discípulos. Aonde eu vou, não podereis ir. Porque nesse momento vocês vão ficar para representar, para anunciar, para testemunhar o meu nome. Nesse momento vocês não podereis ir para onde eu vou, até que chegar a hora certa. Ele nos dá esse testemunho e nos dá a indicativa, e os discípulos, muito deles não compreenderam de fato o que Jesus estava querendo dizer. E Pedro disse, Senhor, eu dou a minha vida por ti. Jesus dará a tua vida por mim? E Jesus diz: em verdade, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Então até Pedro, que era fiel a Jesus, naquele momento ele nega Jesus. Mesmo sendo Pedro aquele que fica para apresentar,
para dar esse testemunho e fundar a verdadeira igreja de Jesus Cristo, renega Cristo. Aí nós vemos que sempre o inimigo cria brecha, e se nós não tiver cuidado, nós às vezes não vai renegar Jesus só por um instante, às vezes por o resto das nossas vidas. Se nós não alicerçar a nossa vida, a nossa fé, abraçarmos a nossa cruz e ter firmeza, constância no projeto de Deus, muitas coisas podem acontecer ao contrário daquilo que Deus propõe ao nosso caminho. Se nós de fato não tiver Jesus como a maior fortaleza, não tiver esse Deus como o Deus único, Deus que é amor, e processar esse amor, nós poderemos cometer atos que não vai agradar a Deus. Não apenas cometer ato, também podemos manter distante e talvez nem retornar. É por isso que a nossa constância, a nossa fé tem que estar sempre viva. Nós temos que ter constância em abraçar o projeto de Deus, mas com amor. E tudo isso aconteceu para que a nossa salvação, para que nós, seres humanos, pudessem ter o direito à salvação. Jesus morre pelos nossos pecados. Imagina o Filho de Deus morrer na cruz, sofrer pelo pecado que não era dele. Isso que é a prática maior de amor do mundo. Você pagar por um erro que não é seu, por um pecado que não é seu. E Jesus vem nos chamando a nossa atenção para a nossa conversão. Para esse período quaresmal, nós estamos na Semana Santa. Já estamos finalizando para a reta final, para a morte e ressurreição de Cristo. No domingo de Páscoa, Jesus ressuscita, e assim somos nós. Nós temos que ressuscitar junto com Jesus, ser homens, ser pessoas novas, diante desse projeto de Deus, e deixar tudo aquilo que nos distancia de Deus para trás, jogar fora. Eu usado essa quaresma, esse período de 40 dias, para a nossa conversão. Abraçarmos de fato esse projeto de Deus e fixar a nossa vida, alicerçar em Deus. E aí sim vai valer a pena a morte de Jesus. Se nós perdemos a nossa salvação, o que resolveu Jesus ter morrido pelo meu pecado? Se eu não, de fato, não der testemunho e viver os seus ensinamentos, eu vou me perder. E essa morte de Jesus vai ser em vão para mim. Então esse convite de Deus é essa conversão. E ao mesmo tempo nos dizer, mantenha firme, mesmo que me negarás em alguns momentos, mas logo em seguida tomará a sua cruz e me siga. Esse é o recado de Jesus para nós, não ser um Judas Iscariote que entregou Jesus ao receber aquele pedaço de pão, se afastou de Jesus, se afastou do projeto de Deus. Então Jesus nos chama a nossa atenção por essas questões. Ao decidirmos seguir Jesus, vamos seguir verdadeiramente, vamos ser cristãos, vamos olhar para o nosso irmão com o olhar do amor, com o olhar da graça, acolher uns aos outros, independentemente de religião, classe social, todos nós somos filhos de Deus. E se nós aprendemos a amar uns aos outros, aí sim a nossa salvação está garantida. Diante desse projeto de Deus, que Jesus morreu para nos salvar. E nós também temos que fazer a nossa parte. Baseado nisso, irmão, vamos repensar a nossa vida, ajustar a nossa vida conforme o plano de Deus e vamos buscar a nossa salvação.
encontrar com Jesus após a nossa morte e para o reino celestial, para o lugar que Ele conquistou para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, gostaria de pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, lembre-se de ativar o sininho e marcar a opção todas para receber a notificação que tem um vídeo novo no canal. Curte, compartilha com seus amigos. Desta forma você também está evangelizando. Que a paz de Jesus se faça presente em nosso meio. E até amanhã, se Deus nos permitir.